Raul Júnior falou assim, Radá, o Roger tem os bruxos dele. O que tu Olha, acha? eu acho que não sei os bruxos dele, mas ele é muito da meritocracia que o Tite implanta muito no seu trabalho, né? O Tite fala, não, tem que ter o seu mérito, tem que ter o seu mérito. E até, foi algo que até o Roger usou muito na coletiva do último sábado. O Roger falou o seguinte, que sentiu uma deslealdade da imprensa em relação a essa não escalação do Lucas, que muita gente falando que ele ia ser vaiado, como foi vaiado por não escalar o Lucas. E até eu acho que ele, por causa dessa meritocracia que ele usa, ele acaba, né, minando algumas situações e criando um desgaste com o torcedor. Por exemplo, o Lucas. Ele criou um ambiente que o Lucas não ia ser titular. Ele chamou os repórteres, e até a Fábio estava na conversa, ele chamou os repórteres para uma conversa sem microfone, uma conversa mais íntima. E nessa conversa, todo mundo falou que ele deixou claro que, pô, tem que respeitar o momento dos jogadores, do Vila Sante, do Bitelo. Então, acho que ele já preparou a cama para dizer que o Lucas não ia ser titular por causa dessa meritocracia que ele trabalha. Aí, beleza, saiu a escalação, ele foi realmente, uma parte da torcida vaiou ele no sábado, e ele foi pra coletiva e falou, não, porque a deslealdade, começaram a fomentar essa ideia, se o Lucas não for escalado, eu ia ser vaiado e tudo mais, e foi por esse caminho. Eu acho que ele não tem os bruxos dele, mas ele tem muito medo de perder o vestiário, como ele perdeu na primeira passagem. Sim. Porque a informação que a gente tem é que na primeira passagem ele perdeu o vestiário. Então, nessa construção, nesse desenvolvimento do Lucas como titular dentro do Grêmio, eu acho que ele tá pecando um pouco muito por medo. Essa meritocracia também tem muito do medo de, por exemplo, assim, ó, tirar um Vila Sante, tirar um Bitelo e colocar um Lucas apenas no carteiraço. Então, eu acho que tem muito essa questão da meritocracia, não é bruxismo, é proteção, para ele não perder o comando do vestiário. Fala, Fabi. Não, até em relação a essa conversa off com os repórteres, eu tava lá e ele foi questionado na própria conversa. Tu não tem medo da torcida criar uma expectativa pelo Lucas e tu não colocar ele como titular e tu acabar sendo vaiado? Essa pergunta foi feita na hora lá pra ele. E mas ele foi falou, algo olha, offline, né? Foi só entre no vocês off, ali. foi tudo no off. Eu até passei de noite o relato. Sim, e tudo mais. E ele respondeu que ele tem que estar preparado pra isso, que pode acontecer, mas afinal de contas é uma decisão dele, né, loira? Que pode acontecer, ele tem que estar preparado para isso, que pode acontecer, mas que ele tem que respeitar também a escalação dele e o momento dos jogadores, principalmente do Vila Sante. Ele até cita o nome do Vila Sante na conversa, que tá jogando muito bem. Então, tipo assim, ele deu a entender que ele já estaria preparado para essa situação de vaia, sabe? Então, confesso para vocês que eu acabei não conseguindo entender as declarações dele ao final da coletiva. Claro, também não acompanhei a fala dos colegas que estavam presentes na conversa. Aqui na rádio a gente passou a informação dando a entender que o Lucas Leiva não seria titular, mas já com uma forma de, olha, gurizada, vamos pra Arena no sábado, mas já vamos pensando que o Lucas Leiva é só no segundo tempo, sabe? Eu não vi ninguém fomentando a questão de... O Vila Sante